Bom dia para você que já acordou, que já levantou, que já está se arrumando para ir trabalhar ou para começar o seu dia, qualquer que seja a sua atividade. A gente está aqui novamente com muita energia, com muita disposição, com muita garra para a gente resolver esse problema gigante que as pessoas carregam do medo de dirigir. Hoje o assunto é ansiedade. Quantas pessoas estão sofrendo de ansiedade hoje em dia? E como eu considero um assunto muito importante e eu tenho encontrado muita gente com esse problema, então eu vou falar um pouco a respeito da ansiedade. Então, se você tem ou conhece alguém que sofre de ansiedade, com esse problema de ansiedade, chame as pessoas para esta live, que a gente possa, como eu falei, minimizar essa dor da ansiedade. Às vezes as pessoas colocam comentários nos vídeos, por favor, me ajude. É assim, um grito de socorro mesmo, né? Um grito de desespero. E aí eu fico pensando de que maneira eu posso ajudar as pessoas, de que maneira eu posso, de alguma forma, minimizar esse sofrimento. Porque, veja bem, pela live, alguns minutos, fica um pouco difícil da gente resolver um problema, na verdade, mas é sempre uma ajuda, é sempre uma luz que a gente dá para a pessoa, e de repente uma coisa que eu falo na live hoje vai ligar uma chave na sua cabeça, vai te despertar para alguma luz, para algum insight, na verdade. Tem muita gente sofrendo de ansiedade, muita gente, inclusive com crises de ansiedade, e não tem idade isso, é jovem, é novo, é velho, é criança, é todo mundo sofrendo de ansiedade, sem saber nem de onde vem a ansiedade. É engraçado como as doenças surgem, se fabrica um remédio, as pessoas vão tomando o remédio, só que o remédio ele não atua na causa, ele atua no sintoma. Então as pessoas continuam sofrendo daquele mesmo mal, sem a perspectiva de sair desse problema, não é verdade? Eu, como sempre busquei as causas das coisas, eu sempre quis saber como as coisas funcionam. Eu me lembro quando eu era criança, eu fui numa estação de TV, nos primeiros anos da escola. E eu achei aquilo o máximo, porque eu via como era feito aquele estúdio, como é que as coisas aconteciam ali. Imagina, uma novidade, uma coisa para criança ainda encantador aquilo, né? Eu amei, de verdade. E eu me lembro também que eu queria saber como fazia a Coca-Cola. Eu era criança, queria saber como é que a Coca-Cola era produzida. Na verdade, como as coisas são produzidas. Eu gosto muito de saber como as coisas acontecem, qual é o processo, sabe? É uma coisa bem comum comigo. Então, obviamente, como que acontece o medo, como que acontece a ansiedade, como que acontece a vergonha, tudo isso faz parte da minha curiosidade, né? Do meu arsenal de estudos aqui. Mas não precisei tomar remédio, fiz um tratamento com EFT. Pois é, eu tenho falado bastante, vocês sabem, eu sou terapeuta de EFT, já faz 3 anos, e a EFT ela é eficiente para muitas coisas, para muito, dor física, emocional, problemas recorrentes de ansiedade, de estresse, na verdade, para tudo você pode fazer EFT, para tudo. Ela é bem eficiente, bem eficiente. Muita gente já se curou de depressão, síndrome do pânico, todo tipo de distúrbio, já se curaram com EFT. E a ansiedade também.
para você entender o que é a ansiedade, de onde ela vem, eu preciso te falar que ansiedade é a antecipação. Viver no futuro é viver pensando naquilo que vai acontecer. Ela não é o viver no presente, certo? Se você está vivendo no futuro, você não está vivendo o presente. E quem faz isso, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, quem cria o tempo cronológico, passado, futuro, é a mente. É a mente. A mente, ela não funciona no presente. Não funciona. Como é que eu sei que a mente não funciona no presente? Porque eu ensino aquela frase do livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, que diz o seguinte: se você perguntar para sua mente, se você parar um segundo e perguntar para sua mente, qual é o próximo pensamento? Não tem pensamento. Experimente fazer agora. Pergunte, qual é o próximo pensamento? Fica um branco. Isso prova que a mente não funciona no presente. Por que que prova isso? Porque quando você faz essa pergunta, você está presente para a sua mente, você está olhando para a sua mente, você está consciente da sua mente. Na maior parte do tempo, as pessoas não estão conscientes da sua mente, do que está passando pela sua mente. Primeiro porque consideram que o pensamento é algo que acontece por si só. E que a coisa mais normal do mundo é ser dominado, controlado pelo pensamento. Não tem resposta. A mente é tudo. A minha mente, nossa, ela que me governa, ela que me comanda. Só que não. Só que não. Não tem que ser a mente que nos controla. Nós devemos controlar a nossa mente. Se você deixa a sua mente vagando, a sua mente à deriva, ela pensando o que ela quiser, você nem sabe qual é o tipo de pensamento que está sendo gerado ali. E pode estar sendo gerado pensamentos de ansiedade, pensamentos de medo, pensamentos de antecipação. E isso dá um estresse, isso dá a ansiedade, a própria ansiedade. Ela cria esse estado de nervoso, esse estado de medo, de pânico, de ansiedade, de não saber o que vai acontecer. O que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para a nossa mente, a gente precisa nós tomarmos o controle da nossa mente. E uma das formas de fazer isso é justamente fazendo essa pergunta, porque aí você para o seu pensamento. Você para e aí você consegue observar quais são os pensamentos que estão passando. Imagine que você tenha todo tipo de pensamento negativo a respeito do carro, por exemplo. Eu não consigo, eu não sou capaz, se eu sair com o carro eu vou bater. E se eu paro e não consigo ligar novamente? E se a pessoa de trás começa a me xingar? Todos os pensamentos de antecipação. Você está sofrendo por antecipação. Nada disso aconteceu e provavelmente não vai acontecer. Mas você já está sofrendo por causa disso. Isso é porque nós fomos habituados a deixar que a nossa mente nos controle. Nós não fomos ensinados a tomar o controle da nossa mente, a saber o que está passando pela nossa mente, para que a gente possa mudar esses pensamentos, para que a gente possa dominá-los, para que a gente não fique pensando coisas que a gente não quer. Eu preciso dizer também que a ansiedade não é de todo ruim, tá? Na verdade, o que é ruim é o descontrole, o que é ruim é o excesso. A gente sabe que o equilíbrio é sempre o melhor. Por que eu digo que a ansiedade não é ruim? Por exemplo, quem é empreendedor, quem tem esse ímpeto empreendedor, está sempre querendo coisas novas, tem que ter esse tipo de ansiedade, tem que ter um pouco de ansiedade, tem que antecipar o futuro, você tem que pensar no que você quer fazer depois, aonde você quer ir, projetar o que você quer mais para frente. A pessoa costuma falar em 1 ano, 3 anos, 5 anos, você tem que projetar, você tem que saber onde você quer chegar. Só que isso não impede que a gente viva no presente, fazendo as ações que vão nos levar até esse dia. Então, não é prejudicial ter ansiedade.
prejudicial é ser dominado pela ansiedade. Assim como o medo é uma coisa inerente ao ser humano, é algo inato, a gente traz no nosso inconsciente coletivo, a gente traz o medo por causa da sobrevivência, não é? Da proteção, a gente traz. Mas, quando o medo se torna algo maior do que a gente, quando ele extrapola o nível da sobrevivência, do cuidado, do controle, aí ele se torna prejudicial. Da mesma maneira, a ansiedade. Muita gente vive antecipando o mal que pode acontecer, principalmente isso no volante, principalmente. Eu já tive várias alunas que, quando eu estava falando com elas, tipo, nós vamos parar na esquina, daqui a pouquinho. Aí a pessoa fala assim, mas aí quando eu tiver que sair? Poxa, mas você nem parou ainda, já está pensando em sair? Ou seja, a pessoa não consegue viver o momento presente, não consegue estar presente para aquilo que ela está fazendo. A ansiedade vai tomando conta, acho que ela vai tirando o ar da pessoa, eu imagino que seja isso, que tire o ar da pessoa, que a ansiedade seja algo que mexa até com a respiração. Inclusive, não respirar corretamente também faz muito mal para a gente. O nosso corpo precisa dessa oxigenação, o nosso cérebro precisa de oxigenação para funcionar. Por isso que quando a gente faz meditação, e eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, a gente regula a respiração e faz esse benefício. O corpo tem um grande benefício com a meditação, porque a gente nem respira direito, respira muito rápido. E essa respiração rápida, ela é insuficiente. Então, muitas vezes, o cérebro está precisando de oxigenação também. Então, quando você se acalma, quando você começa a respirar profundamente e vai oxigenando o cérebro, a gente vai se acalmando, vai trazendo um estado de tranquilidade, um estado de equilíbrio novamente para o corpo. Imagina, eu estou dando aula para a pessoa, estou falando para ela fazer, próximo movimento vai ser este, nós vamos parar. Ela já está pensando em sair. Isso aconteceu recentemente com uma aluna, e eu tenho que dar um choque, eu tenho que chamar a pessoa para o presente, para a realidade, porque senão ela não faz. E isso atrapalha demais o aprendizado. Imagine que você está querendo aprender a dirigir, a pessoa está te ensinando o que você tem que fazer naquele momento, e aí você está pensando o que pode acontecer no momento seguinte, ou seja, você não ouviu nada do que ela disse. Acontece muito isso. A pessoa não consegue aprender porque ela não ouve o que eu estou falando, o que o instrutor está falando, ela simplesmente não ouve. Porque ela não está presente, ela está em outro lugar. Só o corpo dela está ali. A mente, os outros sentidos já estão em outro lugar. Olha, como é que você vai aprender alguma coisa se você nem ouve o que a pessoa está falando? Tudo isso, gente, tem a ver com a nossa mente. A mente, com esse barulho mental, essa confusão, esse excesso de pensamento, que as pessoas nem se dão conta que existe. Muita gente nunca para ouvir a mente. Como assim, Olivia, ouvir a mente? A gente tem que ouvir a mente? Sim, tem que ouvir a mente. Tem que parar e olhar para a nossa mente e saber o que está acontecendo, porque os nossos pensamentos vão determinar as nossas emoções, vão determinar os nossos comportamentos, vai determinar o nosso futuro, o nosso presente e o nosso futuro. Você está determinando o seu futuro a todo momento. Sem saber. É um barco à deriva, somente é um barco à deriva, ele vai para onde ele quiser. Você nem sabe o que está se passando. Imagina que a sua mente é a sua casa e você não sabe o que está acontecendo dentro da sua casa. Pessoas entram, saem, mexem nas coisas, bagunça, suja, come, vai abrir a geladeira, deita na sua cama, enfim, sabe aquela bagunça? Assim, entra, sai gente, e você não sabe o que está acontecendo. É bem assim que acontece com a sua mente. Você não sabe o que está acontecendo na sua mente. Você não tem o menor controle sobre os seus pensamentos. E, obviamente, vai gerando ansiedade. Toda hora você está pensando coisa negativa. Toda hora você está pensando no que pode acontecer de pior. E é interessante porque não é pensamento positivo. Não é o que pode acontecer de melhor. É o que pode acontecer de pior. Sempre é o pior que pode acontecer. Por causa do nosso inconsciente coletivo, do medo que acaba norteando o nosso pensamento, e também pela mídia, também pelo inconsciente coletivo, de medo que domina as mentes coletivas, a nossa mídia,
os nossos noticiários, etc., tudo isso, ele está lá armazenado no nosso inconsciente e ele fica vindo, fica vindo. Se você não tem controle sobre o que você está pensando, esses pensamentos eles vão vir e você nem está sabendo. E isso está determinando o seu futuro. O nosso futuro é determinado pelo nosso presente. Não pelo nosso passado, mas pelo nosso presente. Aquilo que eu estou fazendo hoje está determinando, está fazendo o caminho, criando o caminho para amanhã, para depois. É como se eu tivesse o tempo inteiro plantando sementes. Ok? Então, tome cuidado, comece a observar a sua mente, e uma boa maneira de fazer isso, um bom exercício para fazer isso, é fazer a pergunta: qual é o próximo pensamento? Eu tenho 2 cursos, o primeiro é Perdendo o Medo de Dirigir, que é um curso online, que ele não está com as inscrições abertas agora, mas vai estar em breve, e o outro é o programa em vídeos, 30 vídeos, um mês de programa em vídeos mais curtos. E nesses programas eu ensino exatamente como aplicar essa técnica, e eu digo para vocês, se você não lembra de fazer isso, porque obviamente aí vai passar o dia inteiro e você não vai lembrar, coloca o celular para despertar de 1 em 1 hora, por exemplo. Já teve aluna minha que deu depoimento de que estava para ter uma crise de ansiedade e aplicou essa pergunta, e junto também com a meditação, foi minimizando esses sintomas da ansiedade. Vou falar um pouquinho da meditação agora. Eu já falei algumas vezes que, para mim, meditação é basicamente estar presente. E isso a gente pode fazer justamente através da respiração. Porque a respiração é algo totalmente comum, natural, normal no ser humano, a gente não presta atenção, a gente não faz isso conscientemente, não tem necessidade de ser consciente. O cérebro faz sozinho, ele comanda todas essas atividades dos nossos órgãos sozinho, mas quando você fica consciente da respiração, é o momento em que você está olhando para você, é o momento presente, é o agora. Você está presente para o seu corpo, você está vendo o ar entrando e saindo. E aí, obviamente, a gente faz respirações mais longas, mais profundas, que tem aquele resultado que eu falei. Além de oxigenar melhor o cérebro, trazer mais oxigênio para dentro, que é muito importante, a gente sabe disso, a oxigenação é extremamente importante. A gente aumenta o nível de oxigenação e também, com isso, a gente vai diminuindo a frequência de pensamentos, as ondas cerebrais, a gente diminui também. E, com certeza, com menos frequência de pensamento, com menos atividade mental, você consegue se conectar mais à sua essência, à sua intuição, ouvir o seu eu interior e ter melhor direcionamento, ter ideias, ter insights com relação à sua vida, ao que você pretende fazer. Eu tenho muito insight quando eu estou meditando, porque a mente acalmando, existe uma outra consciência que vai nos instruir, que vai nos direcionar, que vai nos trazer mais clareza, mais luz, mais ideias do que a própria mente. A mente ela é muito limitada. A mente funciona a partir do que a gente já conhece, do que a gente já viveu. A mente ela só vive a partir de memórias. Por isso que ela viveu no passado ou no futuro. Agora, o futuro, infelizmente, com uma antecipação negativa. Se a gente treina a nossa mente para aquietar, vários benefícios você vai receber. Vários benefícios. Você vai diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, você vai ter mais energia para viver o seu dia, para fazer as coisas que você precisa, porque essa frequência de pensamento, ela consome muito da nossa energia. O nosso cérebro, ele já consome grande parte da nossa energia, mais de 60% da energia do corpo é o cérebro que consome.
para fazer todas essas funções. Eu amo meu cérebro falar nisso. Eu amo meu corpo, gente. Senti um amor agora pelo meu corpo. Então, se você ainda tem essa síndrome do pensamento acelerado, essa frequência altíssima de pensamento, imagine, ele vai ter que usar mais energia ainda. Para ele usar mais energia, ele vai ter que tirar de algum lugar. Então, o que que acontece? Você acaba ficando muito cansada, acaba vindo um cansaço, tipo, você não consegue chegar no final do dia, de tão cansada que você tá, parece que você carregou um caminhão, e na verdade, você, se você olhar bem, você não fez praticamente nada. Mas existe um ladrão de energia. Esse ladrão de energia é a sua mente. Então, diminua a frequência. A mente não é tudo, a mente é só uma pequena parte do nosso ser. É a parte que precisa ser controlada. A gente precisa controlar a nossa mente. Aquela velha máxima: você não é a sua mente. Você não é os seus pensamentos. Você é um ser muito maior que precisa estar no controle de tudo que se refere a você. Tudo, tá? Inclusive a sua mente. Então, por exemplo, vamos falar da meditação. Você não sabe meditar. Olivia, eu não sei meditar. Quando eu vou meditar, a minha mente não para. É um vulcão de pensamento, é um turbilhão de pensamentos. Então, você vai fazer o seguinte: comece a fazer essas respirações profundas. Inclusive, você pode colocar a mão na barriga, na região do umbigo, e respirar profundamente, enchendo o seu abdômen. Em vez de você encher o pulmão, encha o abdômen. Encha, 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 encha. Aí esvazia. Quando você soltar, você esvazia até não sobrar ar nenhum. Faça umas 10 vezes essa respiração. Você já está meditando. Se você quiser colocar uma música junto, ou depois de um tempo que você aprender a acalmar, você colocar alguma mensagem, uma meditação guiada, pode fazer também. Mas para acalmar a ansiedade, só a respiração já vai fazer uma diferença gigante na sua vida. Tá? Existem várias maneiras de respirar também. Existe a respiração Rado, o Ho'oponopono, existem várias coisas. Tá? O importante é que você entenda isso, que a ansiedade ela é produzida pela sua mente descontrolada, quando você não está dominando a sua mente, não está direcionando para onde você quer que ela vá, ok? É estar vivendo no futuro, antecipando. Muita gente sofre por antecipação, porque são pensamentos negativos, são pensamentos de estresse, de dor, que provocam, inclusive, maior produção de cortisol e adrenalina, que fazem um mal danado para o nosso corpo, ao invés dos hormônios da felicidade, do amor, da satisfação, que são a dopamina, a serotonina. No controle da sua mente, você pode harmonizar todo o seu corpo. E estar no controle da mente significa estar no agora, olhando para a sua mente. Você vai aprender a pensar o que você quiser. Na verdade, colocar a sua mente para pensar naquilo que você deseja, a seu serviço, não você escravo da sua mente. É muito gostoso isso, gente. Não tem ideia de como é bom a gente estar no controle da mente e a mente pensar exatamente naquilo que a gente quer. A mente, ela é como se fosse um computador, como se fosse uma máquina que tivesse que ser usada para resolver questões. E ela só pode ser usada quando você a requisitar. Ela não pode estar funcionando à deriva, sozinha. Ok? Então, tome o controle da sua mente, tome o controle da sua ansiedade, faça essas respirações. E se vier pensamento durante a respiração, durante a meditação, simplesmente deixa aí. É só você não prestar atenção neles, eles vão embora. Porque a mente é assim, a mente é uma tela, é a tela do seu cérebro, por onde passam os seus pensamentos, por onde os seus pensamentos se tornam visíveis. Imagine que tem um começo aqui de pensamento,
e ele vai para um lugar, existe um caminho do pensamento. E aqui no meio está a tela, então você vê qual é o pensamento que está passando pela tela. Por exemplo, para falar com você agora, eu preciso usar a minha mente. Na verdade, para organizar os pensamentos, para organizar a linguagem, a fala, a comunicação, a gente usa a mente para fazer isso. Mas eu determinei sobre o que eu quero falar. E não está passando nenhum outro pensamento por trás desses pensamentos que eu estou falando agora. Então, eu uso a minha mente. Ela é uma ferramenta, assim como as minhas mãos são ferramentas, os meus pés são ferramentas para andar, são todos equipamentos, são dons, são presentes que a gente tem para viver neste mundo, para executar as funções, as atividades que a gente quer executar no mundo. A nossa mente é a mesma coisa. Então, não deixa sua mente à deriva, não deixa sua mente trabalhar solta, sem saber o que está acontecendo, sem saber qual é o pensamento que está passando, porque certamente ela estará produzindo pensamentos de ansiedade, de antecipação de problemas que nunca vão acontecer. Eu falo que isso por que nunca vai acontecer? Porque o medo é tão grande que vai te paralisar e você não vai fazer. É isso que acontece em relação ao carro. Eu quero dirigir, mas eu começo a pensar tanta besteira, tanta coisa ruim, que eu acabo não fazendo. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de falar sobre isso, que eu possa ter te ajudado um pouco mais a se conhecer, a se entender e aprender a viver de maneira mais leve, mais saudável, mais feliz, ok? É esse o nosso intuito. E, obviamente, com todo esse exercício, você se sentir capaz de pegar o seu carro ou qualquer outra atividade que você deseja fazer, mas que a ansiedade está te impedindo de fazer, tá bom? Então, gratidão por vocês estarem aqui, do meu coração para o seu coração. Eu desejo que o seu sonho se realize. Tenham um ótimo dia e até amanhã.